Tudo bem, investidores? Sejam bem-vindos à Central do REIT, que nós destinamos a falar de como obter uma renda em dólar investindo com segurança nos Estados Unidos. E hoje nós vamos falar do setor que tem o maior dividend yield do mercado americano. Eu sei que muito investidor vai atrás disso, né? Afinal de contas, quanto maior o yield, maior o retorno que a gente tem investindo. Não é verdade? Vamos lá, vamos analisar para ver se é bem assim, né? Primeiro, né? Antes de mais nada, a gente precisa entender o que são os setores de REITs. A gente tem diversos setores: setor industrial, setor de hotel, setor de varejo, setor residencial. E um dos setores que a gente conhece no Brasil como FIIs de papel, nos Estados Unidos são os REITs de hipoteca. Eles trabalham ali investindo em hipotecas. Eles, na verdade, eles emprestam o dinheiro para que as pessoas comprem suas casas, ou ele investe em títulos lastreados em hipotecas. E a gente tem que pensar, pela lógica, né, de muito investidor, é que as taxas de hipoteca nos Estados Unidos, como a gente pode ver no gráfico, elas saíram na casa de seus 2% ali por volta de 2021, 2022 e chegou quase a 7%. E afinal de contas, se as hipotecas subiram, naturalmente o yield desses REITs vai subir também. É verdade? Não, porque quem dita yield de um REIT ou de qualquer empresa não é a empresa ou o REIT. Quem dita o yield é o mercado, né? O REIT vai ditar o valor que vai ser pago. Para colocar aqui na imagem para vocês. Como vocês podem ver, são os REITs de hipoteca com seus respectivos dividend yields muito altos, né? Chegando ali na casa de seus 12%, 13%. E eu quis assinalar aqui os 4 REITs de hipoteca que tem o maior dividend yield hoje no mercado americano. Primeiro deles, Cherry, né? Com quase 19% de dividend yield, né? Se a gente fosse fazer ali ter uma ideia, né? Em torno de 5 anos, só o yield que ele te paga aqui pagaria o seu valor pago ali, né? Na ação. Amor Residential com 16%, Chimera com 14%, Invesco Mortgage também ali com mais de 18%, beirando seus 19% de dividend yield. Isso é muito atrativo para nós investidores, né? É um dividend yield muito elevado. Mas o que eu quero lembrar para os investidores é que yield é uma métrica que relaciona o dividendo pago com a cotação de um REIT. Não adianta você investir em um REIT, uma empresa, uma ação, um fundo imobiliário que vem fazendo corte de dividendos, porque afinal de contas o mercado profissional, os analistas, eles já se posicionam antes desse REIT fazer corte. Um exemplo que eu vou dar aqui é Medical Properties, que aparece aqui na tela para vocês. A sua cotação que chegou a bater ali mais de $24, né? Ali por volta de 2022, ela veio descendo, né? E o que aparece ali para vocês em laranja são os valores pagos. Em 2022 ele pagava 29 centavos por ação trimestrais de dividendo, né? O mercado ele já derruba a cotação de Medical Properties antes mesmo dele fazer o corte nos seus dividendos. E olha que nós, lá na centraldoreit.com.br, fizemos o nosso blog, tá lá grátis para vocês, um vídeo, né, também aqui no YouTube, explicando lá em 2021 que a Medical Properties iria fazer corte nos seus dividendos, que não era sustentável. E dito e feito, antes dele cortar os seus dividendos, a cotação já despenca, e quando ele vai fazer mais corte de dividendos, a cotação despenca de novo, né? E hoje ele está cotado ali na casa dos seus $3. Então não adiantou você ganhar todo aquele dividendo, ganhar em tese aquele dividendo de 12% que ele tinha ali à época, se o dividendo não era sustentável, porque o que paga a nossa conta não é yield, é o dividendo, né? Outro exemplo, e aí eu coloco aqui Medical Properties também aqui para vocês, no prazo maior, né? Vocês veem ali que conforme a cotação dele vai caindo ali, o dividend yield vai subindo, né? Mas naturalmente, quando ele corta seus dividendos, o yield desce também. E por outro lado, quando a gente coloca ali Equinix no prazo de 8 anos, que é um REIT de crescimento do dividendo, a gente vê em laranja os seus dividendos pagos, como eles vão crescendo ali como uma escadinha. Trimestre a trimestre, ano após ano ele vai crescendo. E a sua cotação sai naturalmente dos seus $240 para quase $1.000 ali atualmente. Se um REIT entrega crescimento de dividendo, ele vai valorizar as suas ações. E no caso Equinix, quando a gente coloca nesse mesmo período ali de 8 anos, o yield médio dele, vocês podem observar que chega na casa de 1,8%. O que em tese não seria nem um pouco atrativo, né? Quem vai investir nos Estados Unidos para ter um dividend yield de 1,8%? Mas quem investiu 8 anos atrás viu seu patrimônio sair de $240 para quase $1.000, os seus dividendos também crescendo, mas o yield não cresce, porque o yield é uma métrica que correlaciona dividendo pago, dividendo passado inclusive, com o valor das suas ações ali, né? E quando a gente coloca ali os dois nesse período de um ano, Medical Properties com Equinix, a gente vê que enquanto a Medical Properties vinha crescendo seus dividendos, ele acompanhava a Equinix, que é o que aparece ali em roxo. Mas a partir do momento que ele começa a fazer corte dos seus dividendos, a cotação despenca, enquanto o Equinix
continua crescendo. E esse é o nosso foco aqui na Central do REIT, ajudar o investidor a investir com segurança em ativos que cresçam seus dividendos ali ao longo do tempo. Mas vamos voltar lá para os REITs de hipoteca? Eles cresceram muito seus dividendos, né? Crescer não, né? Eles entregam hoje um dividend yield muito elevado, como a gente pode ver aqui na tabela. Mas o que a gente vai mais olhar ali para eles é a capacidade que eles têm de crescer seus dividendos. Quando nós pegamos esses mesmos REITs, os 4 que em tese nós escolhemos para a nossa carteira por possuir yield alto, o Cherry já cortou seus dividendos em 44% ali nos últimos 5 anos, ARMOUR Residential 52%, Chimera 62%, Invesco 55%, com exceção ali de Angel Oak, que cresceu seus dividendos ali recentemente. Todos os REITs de hipoteca, praticamente todos eles, cortaram dividendos ali nos últimos tempos, né? E não só isso, o que eu quero colocar aqui nessa próxima tabela para vocês é o retorno que esses REITs deram. E quando eu digo retorno, não é só valorização das ações, tá? A gente tem retorno de duas formas, valorização das ações e os dividendos que o REIT paga. Quando um REIT se valoriza e o seu dividendo cresce, naturalmente você vai ter um retorno alto. E quando a gente vê um REIT que ele paga um dividendo muito elevado, às vezes a cotação até anda de lado por um tempo, mas a gente vai ter um retorno muito grande através dos dividendos. Mas o que o gráfico mostra aqui para nós não é bem a verdade, né? Os 4 REITs que em tese nós escolhemos possuem um dividend yield elevado, todos eles entregaram um retorno negativo. Cherry 58% de queda, ARMOUR Residential 57%, Chimera 52%, Invesco 61%, né? Com raríssimas exceções ali, a gente vê que todos os REITs de hipoteca entregaram um retorno negativo, mesmo com dividend yield elevado ali para os investidores. Em resumo, todo aquele crescimento de dividendo ali, ele não compensou aquele risco que você teve ali perdendo patrimônio e perdendo uma renda, ou seja, sua receita caindo ali ao longo do tempo. Se você quiser entender um pouco mais sobre o quanto isso é importante, eu vou deixar um vídeo aqui no card que ele mostra em dados a diferença entre investir um REIT de crescimento, né, e um REIT que não tem crescimento nos seus dividendos ali. Mas eu vou deixar para outro vídeo, se você quiser. Eu vou mostrar para vocês 3 REITs que cresceram muito seus dividendos. Aqui a gente está falando de Equity REITs, tá? REITs de shopping center, REITs de... no caso que é a American Homes for Rent, né, que também cresceu seus dividendos ali, que é o AMH. Todos eles, como vocês podem ver aqui no gráfico, eles apresentavam um retorno positivo, em alguns casos passando ali, beirando os 200% nesse mesmo período. E eu estou falando de REITs, de Equity REITs, que cresceram muito seus dividendos nos últimos 5 anos e que os investidores às vezes não olham para eles porque possuem um dividend yield baixo. Por isso, se você ainda não investe nos Estados Unidos e quer investir com segurança, acessa lá a nossa carteira recomendada em centraldoreit.com.br, que lá nós temos detalhado para vocês uma lista e 3 carteiras estruturadas com segurança para você. Um abraço e até a próxima.